E o investimento em ETF não precisa de gerenciamento, como eu falei, você só controla o peso. Ah, Michael, você recomendou para mim 50% do meu investimento em ETF. Esse mês eu tenho 500 euros, então é metade, 50% é 250 em ETFs, 250 em ações. Michel, mês que vem eu vou ter 1.000 euros para investir, então vai ser 500 em ETF, 500 em ações. Você só precisa calcular a porcentagem que eu te recomendei, mas todos os meses, se está recomendado ETF, você vai dedicar esse peso aos ETFs, certo? Vamos tirar as dúvidas de vocês agora, que devem ter várias aí chegando? Aproveitem e coloquem mais aqui no chat enquanto eu tomo um gole de água, que eu vou responder todas as dúvidas de vocês agora, tá bom? Vamos lá. Thaís fez uma pergunta muito importante aqui, ó. De quem criou a cesta, o conteúdo é sempre o mesmo? Só muda quem criou? Vamos lá. Se você compra uma cesta SP500, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, seja a Amundi que criou ela, seja a iShares que criou ela, vai ser as mesmas ações com o mesmo peso. Mas não significa que essas 500 ações vão ser sempre as mesmas. Geralmente, a cada 6 meses, eles revisam quem são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e atualizam ela. Então, sua carteira é sempre atualizada. Mas, independente se foi a Amundi ou a iShares que criou essa cesta SP500, a cesta das duas vão ser idêntica. Ficou claro? Diga aí no chat para mim, Thaís. O Wagner perguntou: para o investimento ativo, usamos análise fundamentalista e também uma porcentagem ligada aos dividendos. Isso mesmo, para definir se o preço da ação está bom ou não para comprar. E para ETF? Para ETF você só compra e ponto. Por quê? Lembre do que eu falei. Quando você compra uma cesta de ações, você sabe que está comprando algumas empresas ruins, você sabe que está comprando boas empresas e você sabe que está comprando excelentes empresas. Ou seja, você está investindo na média. Você está investindo no sistema de empreendedorismo daquele país ou daquela região. Por isso que a rentabilidade média que eu mostrei para vocês fica entre, vamos colocar ali, 7%, 10% no longo prazo. Porque esse é o crescimento que as empresas têm no longo prazo. 7 a 10%, que é uma baita rentabilidade, né? Se você ganha 10%, por exemplo, ao ano, a cada 7 anos você dobra o dinheiro que você tinha. Isso é bastante coisa. Então, não existe uma análise fundamentalista quando você compra um ETF clássico, um ETF bem diversificado, porque você está justamente querendo comprar a média. Você está falando, eu não quero arriscar meu dinheiro com uma ação que pode ir para zero, então eu aceito ganhar a média, porque se tiver uma empresa que explode, eu não vou ter muito ganho, porque ela só vai ser mais uma dessa cesta também. Então, se alguma empresa explode para cima, ganha muito dinheiro, ela é só mais uma dessa cesta. Se alguma empresa perde dinheiro, ela é só mais uma dessa cesta. Então, você vai ganhar na média dessas empresas. Diz para mim se ficou claro aí, Wagner. Eu respondo se tiver outra dúvida. O David comentou, Michel, se nos ETFs nós ganhamos na valorização da ação e não na distribuição dos dividendos, desta forma, quem compra um ETF na conta PA perde o sentido da desfiscalização? Deixa eu ler de novo, para ver se eu entendi, David. Não, você não perde o sentido na defiscalização, David, porque se você compra um ETF a 200 e vende ele por 400, quando você vender ele, esses 400 vão ficar no teu bolso. Você vai poder usar eles para comprar ações a dividendo ou investir em outro ETF. Então, dentro de uma conta que você não paga imposto sobre a venda, como a PA, você continua com a vantagem. A única coisa é que ele não vai te gerar renda recorrente, mas quando você vender ele, você paga o zero imposto. Caso você faça essa venda em outro tipo de conta, você paga imposto. Então você está sim tendo uma vantagem de usar um ETF dentro da conta PA, que é a mesma vantagem de quem mora em Luxemburgo, Suíça, Bélgica, basicamente, né? Que podem se beneficiar também desse desconto de imposto ou zero imposto sobre o lucro nesse caso. Tá? Renata, existe a possibilidade de não conseguir vender um ETF após 10 anos? Excelente pergunta, Renata. Existem ETFs, cestas, sendo criadas por empresas financeiras a cada momento, e existem ETFs que deixam de existir também, tá? Vamos supor que você está investindo num ETF lá, 5, 10 anos, e eles falam assim, pessoal, a empresa financeira fala, esse ETF vai parar de existir, não vai dar mais para investir nele. O que acontece? Eles pegam todo o teu dinheiro que estava investido nesse ETF e deixam depositado na sua conta de investimento. Já vi alguns casos desde que eu sou analista financeiro. Isso aconteceu com um ETF que um colega francês, né, que a gente faz consultoria com os franceses também, aconteceu com a carteira de um colega francês, deve ter uns 2, 3 meses.
né, o ETF que ele investia, que era um ETF bem preciso, eu não lembro, era um ETF de setor que ele investia, não vou lembrar agora. Mas o ETF parou de existir, a empresa falou, a gente não vai mais cuidar dessa cesta, a gente vai descontinuar ela. Então, o dinheiro que ele tinha investido lá foi depositado na conta para ele, tá bom? Aí você fala para mim, Michel, mas por que uma empresa decide de não continuar ali com o ETF? Veja, um ETF é uma cesta que você investe. Quando você investe nela, você paga uma taxinha. Eu vou falar disso na próxima aula também, é o assunto da próxima aula com vocês. Você paga ali 0,30%, 0,20% de taxa. Então, cada 1.000 euros que você investe, você dá 2 ou 3 euros para essa empresa que criou o ETF. É assim que eles ganham dinheiro. Agora, imagina que não tem muitos investidores. Eles precisam ter uma equipe que cuida desse TF, que fica de olho nessas ações, para poder equilibrar essas ações ali dentro, para respeitar quem são as maiores empresas do país. Então, isso gera um custo para essas empresas para manter um ETF existindo. Se não tem muitos investidores usando aquele ETF, ou não tem muito dinheiro circulando naquele ETF, para a empresa não é mais interessante ter ele. Então, ela pode encerrar um ETF. Beleza? Respondido? Thaís, acontece de uma empresa pagar dividendo para quem compra a ação solta e não pagar dividendo para se estiver no ETF? Ou se paga dividendo indiferente da forma da aquisição? Thaís, é indiferente, tá? Por exemplo, você comprou ações da Coface, você recebeu seu dividendo, e daí a Coface está dentro de um ETF lá. Você comprou, por exemplo, um ETF Europa, e Coface está lá dentro. A Coface vai pagar esse dividendo para quem é dono da cesta da ação, só que ele vai se diluir no meio de todas as outras ações que você tem. É exatamente o cálculo que eu mostrei agora de pouco, né? Pô, a Coface paga um dividendo interessante, mas todas as outras empresas do ETF não pagam, então ali, na soma, Coface vai pesar, sei lá, 0,3% daquele ETF. Então o dividendo que você vai receber dela é 0,3% do dividendo que ela paga, né? Então acaba diluindo a quantidade de dividendo que você recebe, tá? Imaginando que você compra, então, um ETF e tem 1.000 ações lá dentro. Cada ação vai pesar 0,1. Então, Coface vai ser 0,1 daquela cesta. Então, o dividendo que você recebe da Coface vai ser 0,1 do que ela paga comparado quando você compra ela sozinha. Tá bom? Eu perguntei lá em cima. Deixa eu ver se eu acho o teu comentário lá em cima. Deixa eu subir. Eu não achei seu comentário não, viu? Coloca ele de novo, alguém fala qual que é a pergunta aqui, para eu não... Se eu perdi qual era a pergunta aqui, tá bom? Patrícia, a partir de qual valor na carteira de dividendos vale a pena começar a investir em ETFs? Moro na França. Patrícia, eu costumo recomendar para quem acumulou pelo menos 20.000 euros, tá? Por quê? 20.000 euros, você já vai estar recebendo de dividendo por ano algo próximo de 2.000 euros. Entre 1.500 e 2.000 euros por ano. Pô, já é legal, já é basicamente um salário de muitas pessoas, ou é um salário mínimo no país que vocês moram, ou até 2 salários mínimos. Então já começa a gerar um efeito bola de neve legal da estratégia de dividendos. Então, a partir desse valor, eu acho que já vale a pena você começar a comprar um ETF americano, vale a pena você comprar um ETF mundo para começar a diversificar. Para alguns que podem investir um montante maior por mês, fala assim, Michael, eu posso começar agora, eu tenho 0 dinheiro investido, mas eu posso investir 1.000 euros por mês, 1.500 euros por mês. Aí, geralmente, eu já começo recomendando com ETF também, porque até o final de um ano, essa pessoa já vai ter 20.000 investido ou 15.000 investido. Então, eu já recomendo ETFs também. E eu recomendo ETFs também, geralmente, para pessoas que vêm desses países que eu acabei de citar aqui, né? Quem mora em Luxemburgo, mora na Suíça, na Bélgica, eu sempre recomendo uma mistura das duas estratégias, tanto ETF quanto dividendo, tá? Isso mesmo. Se para você lá na consultoria eu mandei um caso à parte, um caso, né, seu caso é específico, seja porque você tem dívida, seja porque você está próximo da aposentadoria, seja porque você está investindo para o seu filho, né, respeite o que eu mandei lá para você, porque lá está bem específico o caso seu, tá bom? Márcia, pode dizer como é o imposto sobre dividendos na Espanha? Márcia, dentro da nossa plataforma tem uma explicação de como funcionam os impostos sobre lucro e dividendo para cada um dos países que vocês veem aí. Nesse momento nós temos 16 países, 16, mudando a frase, nós temos clientes de 16 países. Então tem lá um relatório para cada um dos 16 países, tá? Na Espanha, se não me falha a memória, até 6.000 euros por ano que você recebe de dividendo, você paga 19%. Depois vai aumentando até chegar em 21%.
conforme mais dividendo você vai recebendo, tá bom? Mas olha lá que tá bem detalhado, tem vários exemplos. Infelizmente, eu ainda não decorei para os 16 países todas as regras e valores de dividendo, de imposto, etc. Mas para a maioria eu já decorei. Então a Espanha começa em 19, vai até 21, mas dependendo de quanto você recebe de dividendo, tá bom? Dá uma olhadinha dentro da plataforma, lá tem impostos, como declarar impostos, e lá tem separado por cada país, beleza? David, muito boa pergunta. Existe diferença entre ETFs e fundos de investimento? Sim, existe. Um ETF, ele vai seguir uma regra fixa. O ETF S&P 500, ele vai seguir o índice S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. E eu vou dar um peso maior para as maiores empresas. Essa é a regra. Ponto. Quando eu invisto num fundo de investimento, você está colocando dinheiro na mão de uma pessoa para que ela invista da maneira que ela quiser. Então, se você coloca num fundo de investimento como o Independence Expansion, um que eu conversei com você um dia desses, você está colocando seu dinheiro na mão daquele gerente que vai escolher qual empresa ele quer comprar. Um ETF, você está comprando uma coisa fixa, uma regra fixa. Nessa cesta sempre vai ter esse tipo de empresa com esse peso. De tempos em tempos eles vão atualizar aquela lista de ações ali, mas o S&P 500 vai sempre investir nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ponto. Num fundo de investimento, é o gerente que vai pegar o seu dinheiro e investir nas ações que ele acha mais interessante. E geralmente um fundo de investimento tem taxas então maiores, né? Você vai pagar uma taxa maior para poder investir, afinal vai ter uma equipe ativa ali procurando os melhores investimentos para vocês, certo? Beleza? Beleza, Libete, tudo certo. Maria, que tinha comentado um pouco ali em cima que por problemas pessoais começou agora a assistir os vídeos. Maria, você, como você está um pouco atrasada, você só precisa mandar um e-mail para, vou até escrever na tela aqui para você. Você vai mandar um e-mail para rendaemeuro@gmail.com e você vai pedir o relatório para fazer consultoria. A Ariane da nossa equipe vai mandar para você um documento que você deve preencher. Quando você retornar esse documento para a gente preenchido por e-mail, a gente vai mandar o link da nossa agenda para que você faça a consultoria, tá bom? Você precisa preencher esse documento falando da sua renda, da sua vida pessoal, da sua vida profissional, dos seus investimentos, o que você fez até agora. Depois com esse documento preenchido, a gente manda o link para você marcar a consultoria. Fechado? Márcia, nesse caso, seria melhor investir no Brasil? Márcia, eu não entendi a sua pergunta. Você pode detalhar mais para mim, fazendo favor? Em que caso seria, então, melhor investir no Brasil? Dá um detalhe aí para mim. Diga para mim o que você pensou quando você colocou essa pergunta. Que ela é interessante, mas depende para que sentido aí a gente vai. Né? Eu posso dar uma resposta nada a ver para você, porque eu não entendi talvez sua pergunta, tá bom? Vou dar um tempinho para você escrever aí se você estiver assistindo ainda. Deixa eu ver se eu não perdi nenhuma pergunta aqui. Eu acho que era isso, né? Se vocês tiverem, aproveitem. Vou ficar mais 5 minutinhos aqui com vocês. Boa pergunta do David, talvez seja pergunta de outras pessoas. É possível fazer uma segunda consultoria no segundo ano? Pessoal, vocês têm direito a uma consultoria por vídeo, né? Comigo, com a minha equipe, nos 2 anos de acesso que vocês têm, certo? Então, vocês não têm direito a nenhuma consultoria extra nesses 2 anos. Mas, se você quiser pagar por uma consultoria extra, é possível. E o preço para vocês é 3 vezes menor do que para uma pessoa que não é cliente, tá? É um preço fixo, é 60 euros por 1 hora, né? 50 minutos ali mais o e-mail que você vai mandar. Se precisar de alguma análise entre 50 minutos e 1 hora, 60 euros se você precisar de uma reunião extra, tá bom? Para muitos de vocês faz muito sentido. Quem pode investir mais dinheiro, quem quer ter um conselho mais de perto, é esse o valor para reuniões extras, tá bom? Mas vocês têm direito a uma reunião durante os 2 anos. E lembrando que 99,9% dos casos, vocês não precisam de uma reunião extra. Vocês conseguem resolver tudo com uma mensagem, com um e-mail, porque a gente responde vocês gratuitamente e tenta responder o mais rápido possível. Então, se você tiver 10 dúvidas por dia, durante os 2 anos que você tem acesso, você vai mandar 10 perguntas por dia, a gente vai responder as 10 perguntas que você tem por dia. Tá bom? Então, o caso do vídeo seria algo mais específico, que você queira explicar, queira dar mais detalhes, mas existe essa possibilidade, e para isso você entra em contato com a gente no rendaemeuro@gmail.com e fala do seu interesse de ter uma reunião extra, tá bom? Fechado?
Para resumir, então, resumir a diferença entre ETFs e ações, é que ETF você compra uma cesta já com um monte de ações ali dentro. Pronto, não precisa fazer análise, não precisa saber quais são as ações que estão ali dentro. Você compra uma cesta do mercado americano, então pronto, você está investindo nos Estados Unidos, você sabe que no longo prazo vai ganhar ali 6, 7, 8%. Quando você escolhe comprar ações, você está escolhendo a ação que você quer investir. E se você está escolhendo, você tem que ter uma estratégia. Você está escolhendo essa empresa por quê? Porque você quer ganhar com crescimento? Você quer ganhar renda passiva? Então, um é um investimento ativo, o outro é um investimento passivo. Essa é a grande diferença. Tem como investir só usando ETFs? Tem. Você pode comprar um ETF europeu, um ETF americano e pronto. Comprar 2 ETFs e você já está investindo. Você vai ter rentabilidades ali entre 5% e 7% no longo prazo. Pronto, não precisa analisar nada. Agora, se você quiser ter mais ganhos, ter mais diversificação, vamos dizer, escolhendo as empresas que você quer, na verdade você não vai ter mais diversificação, né? Porque um ETF investe em muitas empresas ao mesmo tempo. Mas se você for construir a sua carteira, você tem que lembrar que você tem que diversificar também. Mas você tem um potencial maior, porque você pode ganhar 6, 7, 8% só de dividendo, sem contar a valorização das empresas ainda que você pode ter. Certo? Patrícia, eu cheguei recentemente nos 20k da carteira de dividendos. Parabéns, Patrícia, uma boa marca, hein? As recomendações de ETFs vêm no relatório mensal também? Como decidir quantos por cento coloco nos ETFs em ações? Muito boa sua pergunta. Via de regra, você não precisa ter ETFs até chegar nesses 20 mil. Quando você chega nesses 20, 25 mil, é interessante você acrescentar, né, seria interessante você acrescentar ETFs na sua carteira para representar um pezinho ali. E não precisa começar a fazer eles pesando muito. Você pode começar a comprar a partir de agora. Quais ETFs? A gente tem desafios que falam de ETFs, mas aqui já vai minha recomendação para você. O principal, se for para ter um só, esse faz um excelente trabalho se você já tem uma carteira de dividendos. Eu vou escrever o código dele aqui. Ele só dá para comprar numa carteira no Trade 212 ou no DGiro, tá? O código dele é esse. Ele é uma cesta mundo de qualidade. Ou seja, ele pega as empresas do mundo todo e filtra as empresas que não têm dívida e tiveram melhor performance nos últimos anos e tem mais retorno sobre investimento. Então você vai ter uma cesta com 300 ações, metade delas são americanas, as outras metade, até um pouquinho mais, uns 65% são empresas americanas, os outros 35% são empresas do mundo todo, e você consegue diversificar então em dólar, em empresas americanas, usando essa cesta aqui. Minha recomendação para você é começar ali, vamos supor que você invista por mês, para ficar fácil a conta, tá? 1.000 euros que você invista por mês. Então hoje você está investindo 1.000 euros nas ações a dividendos. O que eu recomendo é você começar a fazer 20%, já é um bom valor. Você coloca 20% no ETF, então 200 euros no ETF e 800 euros nas ações a dividendos. Tá? Michael, mas 20 não é pouco ainda? Posso aumentar? Então você pode até aumentar, mas não passar ali dos 40% ou 50%. Tá? Eu prefiro que vocês se concentrem em receber cada vez mais renda passiva do que vocês se concentrar em crescimento. Mas é importante diversificar em dólar e em empresas americanas ao mesmo tempo. Então, entre 20% e 40% seria o ideal, tá? Eu iria começando com 20%, conforme você for entendendo como funciona o ETF, essas compras mensais, você pode ir aumentando o peso dele, tá bom? Para procurar ele na corretora é só digitar então XDEC, ele é cotado na bolsa da Alemanha, tá bom? Então você vai ver a bandeirinha da Alemanha, ou vai ver escrito Xetra do lado, que é o nome da bolsa da Alemanha, e você compra ele em euro, beleza? Não lembro quanto ele está custando agora, a cesta, né? Eu acho que é 68 euros, 78 euros, algo do tipo, mas é menos de 100 euros que está custando o XDEC, é o código dele, tá? Inclusive, não é sempre ele que eu recomendo para vocês, mas para a maioria de vocês, quando tem ETF, ele é um dos ETFs ou é o ETF que eu recomendo, tá? Beleza? Bom, acho que por hoje é tudo. Respondi bastante perguntas, então acho que vocês vão dormir com um pouco mais de conhecimento hoje. Esse é meu objetivo. Agradeço a presença de vocês. Nosso próximo desafio é dia 10 de junho, tá bom? É 10 de junho, então não esqueça de estarem presentes aqui. A pergunta da Márcia, Thaís escreveu aqui. A Márcia quis dizer se não é melhor investir no Brasil por conta dos impostos que ela paga na Espanha. Não, porque se você mora na Espanha e ganha em euro, e você tem uma rentabilidade de 7%, 8%, você está já tendo uma rentabilidade em euro. Se você investe no Brasil e tem uma rentabilidade, vamos supor, no Tesouro Direto Nacional hoje, que está 14% no Brasil.
Aí você paga imposto. Fica ali 12, 11% limpo para você. Só que nos últimos 3, 4 anos, o euro subiu 30%. Então significa que quando você ganha já em euro 7, 8%, 9%, você está ganhando 15, 16 em real no longo prazo. Tá? E no Brasil acaba tendo imposto sobre renda fixa e sobre dividendo. O Brasil é um dos únicos países do mundo que não tem imposto sobre dividendo. Quando você recebe dividendo do Brasil, as empresas pagam entre 6% e 10%. E, de novo, você está recebendo entre 6% e 10% em real. Quando você converte para euro, ou quando você compara com o euro no longo prazo, você vê que esses 10% em real, na verdade, são 4, 5 em euro. Então, toda a rentabilidade em real, no longo prazo, você tem que dividir por 2 para poder fazer esse comparativo, tá bom?